Hoje nós já temos um movimento negativo de novo do mercado aqui no Brasil. Bolsa cai 0,84%, dólar avança 0,77%, cotação de venda do comercial está em 13,73%. Não tem uma relação direta com essa questão do comércio internacional, tem vários outros fatores influenciando também o movimento do mercado, mas especificamente em relação a esse acordo e a condição do comércio internacional, nós vamos conversar agora com o Cláudio Frishtak, que é economista, ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria Internacional. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, para você e todos os ouvintes, né? Bem, foi mais um recuo de Donald Trump em relação a todas as ameaças que ele vinha fazendo, porque não era apenas em relação à China. Teve a questão da possibilidade de taxação dos carros da União Europeia. A visita que ele fez à Europa deixou uma imagem muito ruim. Ele chegou numa situação aí de criticar a Inglaterra, criticar a Alemanha. Depois o encontro com Putin. O saldo que ficou disso tudo era muito negativo e agora ele dá esse sinal mais favorável, não é? Olha, Denise, eu acho que o que está acontecendo nesse momento é que o Donald Trump abriu muitas frentes simultaneamente, né? Frentes de conflito. Essas frentes de conflito externos com a China, União Europeia, enfim, até com o NAFTA, ou seja, México, Canadá, isso começou a causar um desgaste político doméstico, fundamentalmente na base dele. A base do Partido Republicano hoje, a base do Donald Trump em particular, ela é rural. Você olha um mapa dos Estados Unidos e vê o que é azul, entre aspas, seriam democratas, né? E vermelho, que seriam os republicanos. É impressionante, quer dizer, as cidades e os subúrbios das cidades são fundamentalmente democratas. As áreas rurais, cidades pequenas, enfim, e a área rural propriamente dito, são republicanas, e as áreas rurais produtoras, com alguma exceção da Califórnia, de Washington, lá no norte, noroeste dos Estados Unidos, são republicanos. E o que aconteceu é que com as medidas que o Donald Trump tem tomado, particularmente em relação à China, que é uma grande compradora de commodities, né? Os Estados Unidos, na verdade, é um dos maiores produtores de commodities no mundo, soja, etc. Não é só indústria, mas a agricultura e o agrobusiness deles é enorme. Com essas medidas, a base republicana e os republicanos no Congresso e sua base começaram realmente a ficar muito incomodados. Ele prometeu recentemente 12 bilhões de dólares de subsídios aos agricultores, principalmente na área de soja, para compensar as perdas. Mas, na realidade, a reação foi muito ruim. Porque o que os agricultores estão dizendo é o seguinte: nós não queremos esmolas, nós queremos mercado. Que, aliás, é uma excelente frase, que eu estou apenas repetindo o que foi dito, enfim, e é o que é o correto. Eles não querem, acho que nenhum agricultor gostaria de esmolas, querem que ampliem os mercados. E o Donald Trump está fazendo exatamente o oposto. Então, acho que esse movimento, e no caso da China em particular, eu acho que é muito difícil ele recuar. Então, esse movimento com a Europa é um movimento, pelo menos no nosso entender, de contrabalançar essas outras frentes que estão com um desgaste enorme, não só em termos de imagem global, que ele tem uma imagem muito ruim, mas domesticamente. Principalmente, Denise, levando em consideração que daqui a pouquinho vão haver as eleições americanas, não para presidente, mas para ser uma parte do Senado, para a Câmara dos Deputados, né? Enfim, essas eleições vão ser em novembro, vão ser eleições definidoras no que diz respeito ao apoio do Partido Republicano ao próprio Trump, né? E hoje vem uma pressão que não é só dos democratas, vem de quem apoiou o Trump, republicanos, e ele vai perdendo terreno. Ele já recebeu duras críticas por parte do partido dele mesmo, especialmente nessa posição muito mal explicada com relação à Rússia, com relação a Putin, mas no caso da guerra comercial há uma pressão forte de indústria, dos produtores agrícolas, como o senhor colocou, ele tentou dar um estímulo para o setor, já prevendo eventuais perdas. Então não dá para ir com tanto voluntarismo assim na tentativa de reverter o déficit comercial do país, porque tem toda uma engrenagem, inclusive de presença de empresas da China, junto com os investimentos americanos. É muito complicado, não é? Olha, eu acho que ele elegeu, essa é a minha impressão, tá? Quer dizer, obviamente o presidente dos Estados Unidos pode muito, mas ele está agora sabendo que não pode tudo, certamente. E ele está sob ataque em várias frentes. Eu acho que essa questão comercial é uma questão gravíssima, essa guerra comercial que ele vem abrindo, enfim,
e que isso pode ter consequências enormes. Os economistas e pessoas que fazem projeções e analistas financeiros nos Estados Unidos, na Europa, já estão projetando uma desaceleração na economia americana por conta das tensões comerciais, da própria guerra comercial. Quer dizer, ou seja, ele está surfando, digamos assim, no curto prazo, numa economia americana que ia razoavelmente bem nesse último trimestre, deve fechar agora em torno de 4%, crescimento anualizado. Agora, na realidade, as medidas que ele está tomando são medidas perigosíssimas do ponto de vista do crescimento dos Estados Unidos. Segundo lugar, essas tensões de natureza geopolítica, enfim, isso também gera um elemento, eu diria assim, recessivo, ou pelo menos que reduz o crescimento potencial do mundo, que obviamente é importante para os próprios Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos não é uma economia isolada. Além disso, você tem uma série de investigações contra ele, contra a família dele, sendo conduzida nesse momento. Então ele abriu muitas frentes. Eu acho que para ele, para a sobrevivência política dele nesse momento, ele não, de alguma forma, não distensionar em algumas dimensões, eu acho que é o movimento que ele fez ontem foi exatamente nesse sentido, eu acho que essa presidência pode gerar até um impeachment, dado o grau de, digamos assim, animosidade que existe contra ele, as investigações contra ele, contra a família, em relação à relação com o Putin, etc. Mas o que ele mais teme, pelo menos na nossa interpretação, digamos assim, é o fato que a base dele, o miolo da base dele, que é o miolo rural, possa abandoná-lo. E aí realmente ele está perdido, né? O Partido Republicano não vai... Se ele for muito mal nessas eleições, nós não sabemos como é que vão ser os resultados das eleições em novembro, mas se ele não for bem, principalmente na sua base, eu acho que o Partido Republicano abandona ele e já vai procurar uma alternativa para daqui, enfim, 2 anos e meio, quando vai ser novas eleições para a presidência nos Estados Unidos, né? E os organismos internacionais têm conversado muito com os empresários lá nos Estados Unidos em relação a isso. O Roberto Azevedo, que é o diretor-geral da EMC, ele conversou com a gente a semana passada e ele colocou exatamente essa situação de tentar chamar para as discussões os empresários dos Estados Unidos, que com Trump, em alguns casos, não adianta muito essa conversa direta. E a gente percebeu também o foco de preocupação global na reunião que nós tivemos nesta semana entre Mercosul e Aliança do Pacífico, e agora as discussões do BRICS, do qual o Brasil também está participando, tentando resolver aí problemas diretos, né, entre o bloco China, Rússia e Brasil, mas colocando essa possibilidade aí de uma aliança paralela, não é? O que eu acho que o mundo está... Denise, eu acho que ele é um caso muito peculiar, idiosincrático. Eu acho que nós não temos, pelo menos não estou me recordando, que tenha precedente nos últimos 100 anos um presidente que tem essa natureza. Qual é? Em primeiro lugar, muita instabilidade, muita irregularidade no processo, difícil entender o processo decisório, falta de preparo para o cargo, e, além disso, o seguinte, uma política sistemática de tensionamento, quer dizer, que deveria ser o oposto, né? Você, como presidente dos Estados Unidos, você deveria ter uma política de distensão e não de tensão em muitas áreas. Eu acho que os países estão aprendendo isso, quer dizer, com uma surpresa, e nesse processo estão procurando alternativas. Na realidade, o que o Trump está fazendo é empurrar o mundo para grandes alianças e isolar os Estados Unidos. Bem, ele quer realmente levar adiante uma política isolacionista, ele está sendo bem sucedido. Mas eu acho que a maior parte dos Estados Unidos, a maior parte dos eleitores, não veem isso como uma boa alternativa. E do ponto de vista do mundo, é péssimo que a maior potência se isole, enfim, e eventualmente tome medidas que, no fundo, fogem a uma certa racionalidade, né? Agora, então, Cláudio, para fecharmos, vamos falar das contas do país, contas internacionais, de um outro aspecto aí mais geral. Foi divulgado o balanço hoje do primeiro semestre pelo Banco Central. As contas tiveram um déficit de 3,5 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, tinha sido registrado um superávit de 584 milhões. Houve uma piora do investimento direto estrangeiro, é aquele de longo prazo, não é apenas para o mercado financeiro, aquele dinheiro que é um lucro rápido, não é? E a justificativa oficial é que essa piora nas contas se deve ao crescimento da economia, que acarretou aumento de importações superior ao aumento das exportações,
mais, a atividade doméstica crescendo, tenderia a demandar mais produtos. Mas não é exatamente isso que está acontecendo, né? Até porque a economia está crescendo bem menos do que a gente previa. Eu acho que não é. Eu acho que tem. Enfim, obviamente você pode sempre justificar as coisas de uma forma ou de outra, mas na realidade, o que você está observando esse ano é um aumento da aversão ao risco dos investidores domésticos e, como nós estamos falando agora, internacionais, né? Claro, uma boa parte dos investidores internacionais aqui no Brasil, empresas, tem uma perspectiva de médio e longo prazo. Mas o grau de, eu diria, de incerteza ou o grau de volatilidade na nossa economia, você não sabe quem vai ser eleito. Nós realmente estamos praticamente ninguém consegue hoje dizer quem será o nosso próximo presidente, número um, e com que programa econômico ele virá, que é um programa de governo de modo mais geral, se sua equipe estará capacitada efetivamente para lidar com os problemas gravíssimos, e isso evidentemente é um balde de água fria, ou de gelo, se pode dizer, nos investidores. Os investidores, a atitude prevalecente, obviamente há exceções, mas a atitude que prevalece hoje é vamos esperar para ver o que acontece em outubro e, consequentemente, quer dizer, na segunda rodada, né, com toda a probabilidade nós vamos ter uma segunda rodada, e, consequentemente, quem será o nosso presidente e o que esse novo presidente, ou presidenta, né, ou masculino, feminino, enfim, o que essa pessoa irá apresentar ao país. De um lado. De outro, qual é a base congressual que essa pessoa vai ter? Né? Porque não é suficiente você ter uma pessoa que tem as melhores das intenções, mas infelizmente ou felizmente, enfim, a natureza da nossa democracia vai ter que lidar com um Congresso cada vez mais fortalecido. Nós temos realmente um país que tem um elemento de complicação que é natural, mas talvez um pouquinho acima da média, né? De um lado, o que a gente denomina, enfim, já cientistas políticos denominam presidencialismo de cooptação, enfim, o fato que o Congresso tem muito poder sobre o presidente, tem que negociar continuamente, e de outro também um grau de insegurança jurídica que cresceu nos últimos tempos pelas decisões monocráticas, digamos assim, individuais, principalmente vindo de cima para baixo, começando com o Supremo. Tudo isso assusta um pouco os investidores, mesmo aqueles que olham o país com todo o nosso potencial, com todo o nosso vigor potencial no médio e longo prazo. Enfim, então isso explica um pouquinho o arrefecimento desse investimento direto. Existe realmente essa atitude um pouquinho, vamos esperar para ver como é que isso vai ficar um pouquinho mais adiante, né? Ouvimos Cláudio Fristac, economista, diretor da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde para todos vocês, você e os ouvintes.